o dom do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre esse dom maravilhoso, que é o dom do Espírito Santo. E nós vamos ouvir um hino agora, e eu vou oferecer uma oração, e nós vamos falar desse assunto tão importante. Amado Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que vamos falar a respeito do Teu Santo Espírito, do dom do Espírito Santo, que é um dom tão maravilhoso que o Senhor disponibilizou para cada um de nós, para que pudéssemos nos preparar para encontrarmos contigo. Querido Pai, ajuda-nos a sentir o Teu Espírito, a influência constante dele em nossa vida. Abençoe cada um dos que estão assistindo esse vídeo agora. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um deles, que suas vidas possam ser cada vez mais próximas do Salvador, que cada um possa vencer as tempestades de suas vidas, suas dificuldades, seus obstáculos, seus desafios. Senhor, por favor, abençoe cada um. Ajuda-nos nesse momento a ter o Teu Espírito conosco, para que possamos ser ensinados por Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém. É muito bom estar aqui com você de novo, e hoje nós vamos falar sobre, então, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, primeiro a gente tem que entender quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, já falamos um pouco sobre isso, mas o Espírito Santo, ele é um membro da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho têm corpos de carne e ossos, ressurretos, perfeitos, mas o Espírito Santo não tem corpo, ele é um personagem de espírito. E o interessante é que, por ele ser um espírito, então a sua influência pode estar em todos os lugares. Ele não pode estar em todos os lugares, mas a influência dele pode. Por isso ele é um personagem de espírito. A missão do Espírito Santo é testificar do Pai e do Filho. Então, essa é a grande missão do Espírito Santo. Mas também é testificar a verdade. Também nos purifica, nos santifica. O Espírito Santo, ele nos prepara para entrarmos na presença de Deus. Ele nos transforma. Se nós temos a companhia dele constante, cada vez a gente quer ser melhor. Então, é tão importante ter o Espírito Santo. Ele é um personagem vital na nossa salvação, na nossa exaltação. Então, mas eu queria aqui, esse vídeo, nós estamos falando do dom do Espírito Santo. Então, há uma diferença, claro, ele é o personagem, mas existe o dom do Espírito Santo. O que é um dom, né? Um dom é uma dádiva, é um presente que é dado para Deus, de Deus para nós. Então, qual é a diferença entre dom do Espírito Santo e o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, eu já expliquei, é o personagem. Ele é um personagem de espírito apenas, ele não tem carne e ossos, como nós temos. E aí, então, a sua influência ele pode estar em todo... Ele não pode estar em todos os lugares, mas a influência dele pode. Agora, o dom do Espírito Santo, o que é? É a dádiva que nos é dada depois que somos batizados. Nós somos batizados. Primeiro a gente exerceu fé, né? E aí que essa fé em Cristo nos levou ao arrependimento, e o arrependimento nos levou então a realizar a primeira ordenança, que é o batismo. E depois do batismo, então, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Por que logo após o batismo? Porque ali a gente está puro, né? A gente nasceu de novo.
Então, é a grande oportunidade de nós termos o Espírito Santo conosco, receber esse dom, porque nós estamos puros, né? Fomos batizados e tudo mais. E o dom do Espírito Santo, então, significa o seguinte, que você vai poder ter a companhia constante dele. Antes de ser membro da igreja, as pessoas elas sentem a influência, sim, elas podem sentir a influência. Então, por exemplo, quando os missionários estão lá ensinando sobre o livro de Mórmon, sobre Joseph, sobre a igreja, sobre profetas, as pessoas sentem o Espírito Santo, sentem a sua influência, mas elas não o têm constantemente. Somente têm constantemente o Espírito Santo aqueles que foram batizados pela autoridade, né, verdadeira, e foram batizados, fizeram essa ordenança e depois, em seguida, receberam o dom do Espírito Santo por imposição de mãos. Os irmãos do sacerdócio de Melquisedeque colocam as mãos sobre a cabeça da pessoa e ela recebe o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo. Não só de vez em quando sentir a influência. Não, ela pode ter sempre a companhia do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, né? Porque o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos mostra as coisas que nós devemos fazer, as decisões que nós precisamos tomar, o Espírito nos revela. O Senhor pode nos socorrer nos momentos de dificuldade e através do Espírito o Senhor está sempre revelando a sua vontade para nós. O Espírito Santo fica sussurrando no ouvido da gente quando a gente precisa melhorar em alguma coisa. Então, às vezes você não está fazendo alguma coisa muito certa, o Espírito fala, olha, isso aí não está legal, muda a sua atitude, né? E aí o Espírito fica ali constantemente lutando com a gente. Quando a gente erra, a gente peca, o Espírito, ele vai continuar lutando com você, mas você precisa se arrepender logo. Porque senão ele fica longe. Não tem como. Ele quer se aproximar, mas não consegue, porque você está em pecado. Então é importante o arrependimento diário para que tenhamos a companhia constante do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo se manifesta? Né? Ele sussurra no nosso ouvido, ele nos dá ideias na mente, sentimentos no coração. Então ele faz essas coisas. Mas como que a gente consegue identificar? É uma voz mansa e delicada. Então é uma vozinha que a gente não percebe, não é uma voz audível. A gente sente essa voz. Ela entra na nossa mente, o Espírito fala. E normalmente são frases curtas, né? Estou dizendo isso por mim. E eu vejo que várias pessoas, quando prestam testemunho de experiências com o Espírito Santo, ele sempre dá umas frases curtas, né? Para você, olha, você precisa mudar isso. Isso aqui não é certo fazer. E, enfim, ele vai tocando seu coração. Por exemplo, você, sei lá, você precisa de um consolo naquela hora, né? Um momento que você está precisando, que você está triste. E o Espírito pode dizer assim, eu estou aqui com você. Né? Coisas desse tipo, que ele faz sempre. Ele faz comigo, ele faz com as pessoas que já prestaram vários testemunhos a respeito. Então o Espírito está sempre com a gente e está sempre falando para nós que a gente deve mudar, que a gente deve se santificar. O dom do Espírito Santo é um dos maiores dons. Existem vários dons, né? Os dons de ser curado, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, o dom de chorar, o dom de ser agradável, o dom de prestar um forte testemunho, o dom de ensinar, enfim, existem vários dons. Mas o dom do Espírito Santo é um dos maiores, porque ele é aquele que nos santifica. Então, se a pessoa disser assim, o membro da igreja que diz assim, eu não tenho dons, aliás, ela deve ter muitos dons e não identificou ainda, né? Mas tem muitos dons. Mas ela, com certeza, todo mundo que é membro da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, tem o dom do Espírito Santo. A companhia constante do Espírito. Por isso a gente deve manter a nossa vida limpa,
para que ele esteja sempre com a gente, o tempo todo. Quando você precisar, você ora, ele fala, ele te responde. Quando você precisar de uma situação difícil, Senhor, o que eu faço agora? Ele fala com você. Então isso acontece muito comigo. Quando, né, eu faço as coisas certas, eu sempre tenho a presença, a companhia do Espírito comigo. Então, procure viver de modo a que o Espírito do Senhor esteja com você. Esse dom maravilhoso que você recebeu ao ser batizado, após o seu batismo. Viva então de modo a que deixar que ele te santifique, porque se você sente ele sempre, você sempre vai querer ser melhor. Você sempre vai querer ter esse sentimento na sua vida. Então busque esse dom. Esse dom é um dom maravilhoso. Tenha ele sempre com você. Te vejo no próximo vídeo.